sou a Mariana, formada já tem um bom tempinho aí, uns 15 anos. E faz um tempo já que eu faço reabilitação oral, lente e tal. Então eu acho que por isso que a gente começou a, né, se integrar, a se envolver, né? Cada um ali na sua especialidade, mas todo mundo junto. Cada um tava sozinho num canto, você não, né? Mas eu acho que é importante, a gente começou a interagir junto. E aí a minha especialidade, que não é exatamente uma especialidade, mas o que eu faço integra muito com o que a Ana, a Marcelo... Conheci ela pela internet, que eu achava o trabalho dela de lente incrível. E aí quando eu soube da história dela, eu falei, calma, vamos fazer alguma coisa junto, porque eu quero participar disso, né? E aí, a doutora Mariana vai se apresentando no programa, mas a doutora Ana também foi curioso como a gente se conheceu, né, doutora? Foi interessante porque a gente faz parte de alguns grupos aí no decorrer da nossa jornada, da nossa caminhada, e eu e o Sérgio, a gente faz parte de um grupo de estudos, o ITI, e em um dado momento veio lá uma mensagem, né, de oportunidade de conhecer a clínica. Passou uns 2 meses, talvez, ali naquele namoro, né? Conversando um pouco sobre essa integração, essa possibilidade de a gente, de repente, se unir. E foi muito interessante porque a gente, rapidamente, nesses 2 meses, a gente deu um match. Então, foi interessante, a gente conseguiu ali alinhar expectativas. Depois veio o Marcelo, que já fazia parte, pelo menos, da vida acadêmica, junto com o Sérgio, desde lá de trás, né? E cada um com a sua área de atuação. A gente viu que, de repente, é um bom momento para a gente se juntar. Foi muito oportuno, acho que os pacientes todos têm a ganhar, então foi um bom time, é verdade. Eu acho que, bom, posso deixar menos formal, vou chamar de Sérgio, não tem como eu chamar o Sérgio Dr. Sérgio. Só 20 eu tô anos, tentando, né? A gente se conhece há 20 anos. Conta aí, Marcelo, como é que era Serginho, Serjão, como Olha, é que tem eu fico um pouco cabuloso de dar os detalhes ali mais sórdidos ali, mas era Serjão vai continuar sendo Serjão. Então, até na clínica chama as meninas, né, o Serjão, não sei o que, tá, a gente brinca, as meninas ficam assim, né, o Serjão é chefe ali e tal, né. Muito bom. Bom, o Sérgio conheço da faculdade, apesar de estar na faculdade, a gente se conheceu pessoalmente muito bem antes, isso é muito legal, a gente continua junto e tal. De uma certa forma, ele no consultório, na clínica dele, no meu consultório, a gente sempre esteve junto, mais ou menos alinhado. Então, detalhe que nas reuniões de amigos, né, que a gente tem de grupos, de colegas, sempre fomos os que falavam mais de odontologia, né? Então o pessoal até se incomodava um pouco, né? A gente tentou melhorar um pouco nisso. Acho que agora a gente já tá melhor, porque agora a gente tá junto no projeto aqui. Com algum então, objetivo, né? Falando objetivamente. Exato, Mas a gente tem esse caminho aí de faculdade, enfim, sempre compartilhando as coisas. Acho que esse olhar junto com a Ana, né? A gente se ajudar, se integrar, enfim, e aprender um com o outro, talvez esse olhar para a face, né? Das cirurgias ortognáticas, das cirurgias estéticas da face, né? Cirurgias estéticas orofaciais, dos implantes faciais, e casar muito com a harmonização. A harmonização veio para ficar, com certeza, super consagrado e complementa muito, né, a odontologia. A harmonização, assim, na minha opinião, a minha mãe trabalha com harmonização, né, então eu comecei a ver esse trabalho muito de perto há alguns anos, e obviamente que eu tinha muito preconceito, né, porque eu me considerava sempre dentista raiz que fazia dente. E aí começou essa moda e eu falei, nossa, pelo amor de Deus, eu não quero nem conversar com essas pessoas. E aí quando eu via alguns resultados da minha mãe, eu falava, não, mas até que ficou bom, hein? Não ficou tão artificial quanto a gente via e tal. E aí ela começou a fazer alguma coisinha em mim e tal, e assim, perdi totalmente o preconceito. A harmonização, pra mim, hoje, ela é fundamental, assim. Mesmo eu sendo um dentista raiz, eu consegui perder o preconceito vendo o resultado da doutora Ana, da minha mãe, assim. Então complementa muito, né, com o que a gente faz. Então não tem mais como fugir, né? Não falar de harmonização, pelo menos. A odontologia, ela ampliou, né, o seu espectro, né? O cuidado, ele é muito maior, né? Então acho que a ideia da gente se juntar e tentar agregar o que cada um pode ali mais especificamente, mas isso está dentro de um todo ali, no olhar para o paciente, é muito legal, né? Existe o dente e existe toda uma um moldura, macro, né? Então não adianta a gente olhar só para dente, né? Mas não adianta olhar só para a função do dente. Estava comentando ontem com vocês até um comentário que eu ouvi de uma paciente que eu atendi, que um parente dela fez uma cirurgia ortognática, ele estava respirando muito bem, mas ele estava com o rosto completamente torto. Então
A estética, ela é importante. Aí né? vem pra você, Não é só função. pra arrumar o dente, mas a maxila, a mandíbula tá totalmente torta. Como é que você vai resolver? Mas isso é uma questão mesmo lá, né, que na minha prática lá, que não fazer os trabalhos estéticos, não faço isso, mas eu me sinto a responsabilidade de, pelo menos, falar sobre isso. Falar sobre você isso vai falar, e depois vai precisar, né? de uma cirurgia plástica periodontal, uma cirurgia na gengiva, vai precisar resolver os dentes, depois que tirar o aparelho, coisas do tipo. E aí, a minha função ficava no só, depois você vê o que você faz, aí você precisa, né? E acho que o muito legal disso agora é esse paciente do pós-operatório, quando eu passo pós-operatório ali, ele, né, sai da parte ortodôntica e ele tá apto para isso, né? Dá uma clareada na vida do paciente. Assim. Você falou agora em ortodontia, Marcelo, e eu acho importante falar um pouquinho da caminhada, assim. Minha primeira formação foi ortodontia, então eu acho que isso me deu muita base para hoje trabalhar com muita responsabilidade com a harmonização facial, né? Então, eu tive uma formação lá atrás, primeiro, em ortodontia, e a gente sempre trabalhou na ortodontia tratando a face do paciente. A minha avaliação foi primeiro pela face, foi o meu aprendizado, né, na minha especialização. Então, a gente já identificava ali se esse paciente ele tinha que fazer, de repente, uma cirurgia ortognática. Sim. Então, eu trabalhei muito com preparos ortognáticos, né, ali um tratamento em conjunto com o cirurgião. E isso me deu muito embasamento. E depois, em 2015, então estamos falando de 11 anos, eu comecei a fazer os primeiros cursos de harmonização facial que tinham. Fui para Miami, fazer curso lá em cadáveres frescos, enfim. Naquela época, a gente fazia apenas botox, né, toxina botulínica. E depois a gente foi entendendo que a gente podia avançar conforme o conselho foi liberando, enfim. E hoje eu trabalho com o mesmo olhar lá de trás, mas com essa experiência ao longo do tempo, ao longo dos anos, né? Então, acho que essa bagagem que a gente vai juntando aí com o passar do tempo é muito importante, porque hoje a gente encaminha o paciente com muita segurança para a cirurgia e a gente já sabe que esse paciente eventualmente precisa ali, depois que ele é reposicionado na cirurgia ortognática, de fazer um trabalho ali na pele, né? Porque um paciente que passou a vida inteira retrognata, com aquela musculatura inteira para trás, e uma vez que ele é reposicionado, ele precisa também agora mexer com a face, né? Sim. Eu tô falando de tecido, então assim, estímulo de colágeno ou máquinas que são as tecnologias, né? Para a gente devolver ali pontos mais estéticos, estratégicos de gerenciamento de pele. Eu odeio essa palavra, mas se fala muito hoje, que nada mais é do que você devolver qualidade de pele e o paciente envelhecer melhor, né? Bem, exatamente. A gente tem uma ideia, essa ideia de integração, ela funciona muito bem, obviamente, porque às vezes você tem um sorriso legal, mas você não tá tão bonito porque, por exemplo, o teu queixinho tá para trás. Ou às vezes você deixa o queixinho alinhado, mas o seu sorriso não tá legal. Às vezes o seu sorriso tá legal, o seu queixinho tá alinhado, mas a sua pele tá muito ruim. Então a estética não tem jeito, ela é combinação de várias coisas. E eu nunca vou me esquecer, eu fui um preparador físico que ele teve uma ideia muito legal, chama Valtão Abreu. O que ele fez? Ele fez na clínica dele, a consulta era com a nutricionista, com o preparador físico e com o médico. Por quê? Você sai do nutricionista, ele fala assim, bom, agora você tem que procurar um personal. Beleza. Aí você vai, arruma um personal. Ele fala, não, agora você tem que procurar um médico do esporte, porque tá faltando vitamina, aí você vai. Então assim, você precisava em 3, 4 profissionais para você conseguir um objetivo. E às vezes a gente sabe como é que é. Você vai no médico, passa 2 meses, você ainda não achou o próximo profissional que você precisava, e quando você vai ver, você perdeu o fio da meada. Então é a mesma coisa, você fez a ortognática, agora você fala, não, agora você tem que cuidar do sorriso. O cara acabou de participar de uma ortognática, até ele procurar, tal, não sei o quê. Então você chegando num lugar e você falando assim, bom, a gente vai arrumar a tua pele, a tua relação maxilar, os seus dentes, o teu lábio, vai deixar você completo num lugar só, pra mim faz muito sentido. Como fez muito sentido quando eu fui nesse profissional, que ele me sentou numa mesa com 3 profissionais, me avaliou por completo, fez um DEXA scan, que chama, e aí eu saí de lá com um plano para fazer em 6 meses, que mudou totalmente meu corpo. Então, eu acho que faz muito sentido a gente estar reunido para trazer cada um... Você sabe que os pacientes perguntavam isso para mim, né? Mas eu vou ter que fazer orto, mas é aqui? Eu vou... você faz botox? Eu brinco, né? Eu não. A doutora Ana faz. Então, assim, a ideia do paciente não sair do mesmo lugar traz uma confiança melhor. Então, vamos supor que o cara, ele confia já em você como profissional.
e aí você indica alguém de dentro da sua clínica que você conhece, coloca nas mãos, é outra coisa. Muito mais fácil para ele, né? E o paciente fica mais, além de o tratamento ficar otimizado, né? Existe um plano ali integral, né? Ele fica mais seguro, né? Sim. Porque tá todo mundo olhando, né? Sempre tem alguém para olhar uma parte daquilo que ele precisa, e o mais difícil, né? Quer dizer, isso fica integrado, né? Sim. O difícil às vezes é integrar, né? Às vezes no nosso quadrado ali a gente, nossa, vou fazer muito bem isso, esse é meu papel, né? Mas a gente integrar um pouquinho com uma área que às vezes a gente não conhece tanto, né? A gente tem que estar disposto a aprender, a ouvir, né? A ver aquele paciente pelo olhar clínico do outro profissional, né? É isso. Quantas vezes o Dr. Marcelo faz uma correção de angulação da maxila ou da mordida, mas falta, sei lá, 5 graus. Fala, doutora Mariana, consegue esses 5 graus arrumar com a lente? Consigo. Pronto, a cirurgia ficou mais fácil, menos invasiva. Sim. Ou, doutora Ana, a gente tem aqui uma diferença de um sorriso gengival. A lente está perfeita, mas olha quantos pacientes mostra de gengiva. Não, calma aí. Ou o doutor Marcelo vai operar, ou a doutora Ana vai fazer ali um botox, se eu não me engano, é isso, né, doutora? Para relaxamento. A gente faz um botox ali na região do lábio superior, né? Então a gente tem um limite até onde vai chegar. Então, às vezes, tem caso que realmente tem que impactar essa maxila, né? Mas tem caso, porque existe também uma diferença, o que você pode fazer e o que deve ser feito, né? Às vezes o paciente, sei lá, ele trabalha com imagem, ele é modelo, ele trabalha, ele não pode ter um downtime, né? 3 não tem meses. tempo de ficar ali na recuperação. Então, para aquele momento, para aquele estilo de vida atual, de repente pode ser feito ali uma correção desse sorriso gengival estético com toxina botulínica, com o botox. Mas é isso, a gente vai vendo mesmo paciente por paciente, cada caso, né? Não é uma receitinha de bolo. Sim, e hoje, puxando um pouquinho para o meu lado, a harmonização facial, ela não é só estética. A gente já passou por uma fase lá atrás, bem no início, ROF estética, né? Então, hoje é muito mais que isso. A gente está pensando ali realmente em acompanhar esse paciente, em devolver autoestima, qualidade de vida. Então, quando eu faço uma aplicação de botox, por exemplo, num paciente, e que ele consegue mostrar o sorriso mais bonito, porque de repente ele sorria e vinha até aqui em cima o lábio superior, né? A gente devolve a autoestima. Então a gente vê os pacientes fazendo mais selfie, hoje em dia na época do selfie, então, né? E é gratificante isso. E essa integração, né? Porque tem casos que a gente tem que fazer de repente uma plastia, depois uma lente, um pouquinho de toxina. Então percebam como a gente consegue realmente integrar. Tem as questões de tratamento de DTM, de bruxismo, né? Sim. Da aplicação de toxina, né? Que não é estético, puramente funcional e qualidade Exatamente. de vida, né? Então esse paciente, ele muda rápido. Todo mundo aqui tem uma experiência na profissão, né? E sabe como que as coisas são, né? Já passaram por várias coisas e tal, várias situações, evoluiu na carreira, não que não tenha que evoluir, claro. Mas, gente, de verdade, isso é diferente, né? Que a gente fica um pouco receoso em falar, puxa, não, mas eu tô falando que é diferente, tô falando que eu sou melhor que alguém. Não é essa a questão. A gente tá tentando fazer algo diferente, né? Então a gente acha que alguma experiência, alguma coisa, e esse cuidado, né? Não é que não é clichê, né? A gente realmente tem isso, porque não tem como você não pensar na sua parte, não tem como não pensar na minha. Naturalmente isso acontece, né? Eu acho que só quem trabalha junto e tem um pouco de intimidade para tentar assim, olha, doutora Ana, não, eu preciso que você faça isso daqui, ou doutora Mariana, corrige isso daqui, a gente tem muita intimidade, né? Eu e a Mari, e aí ela fala, não vai fazer um implante desse jeito. Mas por quê? Não, porque desse jeito vai me ferrar lá na frente. Essa troca geralmente não acontece, porque o profissional fica na casinha dele, na salinha dele, fazendo o que ele faz, entrega o que ele entrega, e o outro profissional muitas vezes até critica, né? Não, eu não consegui esse resultado porque o outro que pôs o implante não ficou legal. Então, assim, essa conversa, ela é rara de acontecer, não porque não dá, porque o cara tá fazendo o trabalho dele no dia a dia. Quantas vezes a gente tem tempo de sentar para falar sobre um paciente? É 5 minutos. Então, assim, quando a gente está no mesmo ambiente e a gente está disposto a fazer uma coisa como o Royal Smile e como a nossa integração, a gente meio que é obrigado a sentar aquele caso, todos nós, e pegar a opinião. Quanta coisa a Mari não me ensinou, quanta coisa eu não mudei depois que eu conheci vocês, e se a gente não trocasse essa ideia, não ia dar certo. Então, por que é diferente? Porque ninguém faz, porque ninguém tem paciência, porque tá todo mundo ganhando seu dinheiro com a cabeça enfiada no seu Ainda mais depois de um tempo de formada, né? Quanto mais tempo, você fica mais de saco cheio de fazer assim, vamos mudar tudo. Não. No mínimo, a gente tá disposto a aprender, a fazer melhor, né? Que não é todo mundo também, né? Que quer aprender depois de um certo tempo, né? Se tá dando certo, pra que eu vou mudar? E, gente, quando a gente fala de reabilitação, a palavra reabilitação, né? Seja ortopédica, fisioterápica, né? Seja
reabilitação oral, não tem como, né? Assim, por mais que tenha um profissional que ele tenha 2, 3, 4 especialidades, enfim. Não tem como, né, fazer tudo. Não tem como, né? Assim, acho que precisa ser uma coisa integrada, reabilitação e estética em si, que é uma coisa super em voga, né? Então, como que um profissional ele consegue olhar todos os detalhes, né? Não é tirar de nenhum profissional, mas com certeza, mas se integrar fica melhor, pra né? fazer tudo muito bem feito, não dá pra você abraçar tudo, como era o dentista antigamente. O cara tratava canal, fazia prótese. Por exemplo, né, o meu olhar é muito focado ali na reabilitação oral, falando de dente, mas eu sei falar de cirurgia, eu sei falar um pouquinho de orto, é muito pouquinho, porque eu preciso ter um pouco de conhecimento para agregar ali, planejar e saber indicar para vocês até, e falar, ó, preciso disso e tal, e enfim, e saber para qual profissional que vai. É uma pincelada para entender, para planejar, e aí encaminhar o paciente, e aí que é a parte legal de estar junto com vocês, que a gente não precisa tirar e levar o cara para outro lugar, e às vezes se você ele vai para outro lugar, você não acompanha. Então. E aí você perdeu o que o outro fez, que você poderia ter visto e entendido melhor, né? E quantas vezes a gente não finaliza o nosso trabalho e a gente, que nem você falou, a gente não tem tanta noção do que o outro vai fazer. Eu vou indicar para o Marcelo, como eu já indiquei vários pacientes. O que ele vai fazer lá, ele me dava uma brifada, mas eu não via isso. Agora eu vejo, eu já até falo pro paciente, ó, doutor Marcelo vai fazer isso, como é que a gente vai seguir. E algumas coisas eu já consigo não fazer, mas eu já consigo entender. Não, o paciente me pergunta, eu vou precisar de Botox? Não, olha, eu falo com o doutor Marcelo, mas eu acho, pelo que eu conheço dele, como a gente já, eu acho que não e não sei o quê. Então, essa integração é difícil de acontecer e graças a Deus aconteceu, porque eu ganhei muito com essa ideia. Um exemplo que, né, nesse sentido que eu posso dar é, por exemplo, da ortodontia, né? Então, eu não me sentia confortável, né? Como paciente, até muitas vezes, em falar, doutor, e o ortodontista, tem que fazer com quem você vai indicar? E eu me senti um pouco, não sei, errado, talvez, em falar, não, tem que fazer comigo do meu jeito. Então, muitas vezes, eu falei, olha, faz com quem você se sente confiante, com quem se sente seguro, e a gente vai dar um jeito de conversar com o seu ortodontista pra gente se alinhar, né? E ultimamente, assim, eu tenho mudado isso, porque é muito trabalho, não é só trabalhoso, né? É trabalhoso do acesso, de conversar, às vezes não está alinhado, né? Não é questão de competência, não está alinhado. Então esse alinhamento, que é sobre isso que a gente está falando aqui, é super importante. Então a gente já falou, olha, se você puder fazer com os ortodontistas da equipe, vai ser melhor, mais confortável para mim, e a gente já sabe o que vai acontecer, e vice-versa também, né? Então... até porque hoje o apelo maior é o tempo, né? As pessoas a gente tem que otimizar o tempo do nosso paciente, e o apelo mudou lá de trás, quando a gente tinha aquele dentista que ele fazia tudo, entregava tudo, mas que tudo era esse, né? Hoje mudou muito, assim, subiu muito a régua, a expectativa, então tem um apelo estético, eu não tô falando de estética literalmente, mas assim, só que passou o tempo que a gente colocava implante aonde tinha osso, que agora não é assim, né? Você tem que fazer um enxerto, preparar, deixar o dente em uma posição. O dente que eu falo já é a coroa, né? Então, você tem que pensar num implante bem posicionado para vir uma prótese. Então, você primeiro pensa na prótese hoje, para depois colocar o implante. Isso aí. Mais recentemente, eu aprendi que não é só isso, a gente tem que ter gengiva, né? Então, assim, já é outra coisa, é outro apelo mais recente, que os pacientes já vêm entendendo que não basta ter só o implante e a coroa, mas se ele não tem saúde periodontal, estou falando de gengiva, ali ao redor, o paciente ele já entende e também o próprio indicador, não? Então se a Mari me indica um paciente e eu entrego um trabalho, né, não muito legal, ela já vai de repente ver que aquilo não é o caminho. Então a gente precisa realmente pensar ali em devolver toda uma função. Então dente, que é a coroa, gengiva, o implante, tudo isso a gente consegue integrar, entregando esses resultados nos pacientes hoje. Né? Quer dizer, a pessoa que faz o implante, fazia o implante antigamente, ela tinha que apertar o parafuso. Sim. Ali, né? Basicamente, não, mas simplificando, né? Assim, né? Mas era mais simples. Hoje, essa mesma pessoa, ela tem que ver todas essas coisas que você está falando. Então, no contexto de que é muito difícil uma pessoa saber tudo, né? Não dá, né? Mesmo de uma própria área que é só, entre aspas, um implante. Né? Então, integrar é o caminho, né? Se juntar, né? Então, uma vez eu ouvi de um professor, ele falou assim, sozinho é bom, sozinho é bom, dá certo, mas em equipe é muito melhor. Ele falou assim, sabe? Então, uma coisa muito simples, assim, lógico, meio, mas é muito bom. Isso é verdade.
Bom, acho que o bate-papo foi legal hoje, deu para conhecer um pouquinho da gente. Obrigado, sigam a gente nas redes sociais, odonto.royal, @odonto.royal. Podem fazer comentários, podem perguntar. E quem quiser saber mais, né, do nosso trabalho, dentista, paciente, entre em contato que a gente vai ter o maior prazer em responder vocês.